Bom dia, meu nome é Yasmin Dutra, eu sou a bolsista do Projeto de Extensão Fábrica de Teste de Segurança. Eu já vou dar início à nossa maratona de vídeos sobre segurança da informação e sobre as ferramentas que nós usamos nos nossos testes. O primeiro tema abordado vai ser uma introdução ao teste de segurança, ao pentest. Bom, em primeiro lugar, nós vamos falar dos conceitos relacionados à segurança, em especial o cybercrime. E por definição, é uma infração penal realizada através de um dispositivo informático ligado à internet. Ou seja, ele foi tipificado na Constituição como a invasão de um dispositivo informático alheio, mediante violação e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa do titular. Aqui eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, a ocorrência de ataques hackers na Secretaria da Fazenda, né, do Rio de Janeiro, que chegam a roubar dados, e aqui foi um caso que houve no início do ano de 2022, se não me engano, na Americanas e na Submarino também, que houve um ataque, né, aos seus sites, e aí as suas ações caíram na Bolsa de Valores. Então, claramente, são acarretadas perdas financeiras e também na credibilidade de uma empresa, a questão da ausência dessa segurança digital. Então, nesse contexto, a gente deve se perguntar o que é o pentest e como é que ele pode ajudar. O pentest é uma simulação de um ataque hacker feita por profissionais em segurança, com o intuito de identificar falhas na rede e reforçar a segurança da empresa contra ataques reais. Seus principais objetivos são esses 4. A proteção de bens, os dados dos usuários não devem ser corrompidos, adulterados ou roubados. A identificação de riscos, nós devemos armazenar um registro de riscos ali, um documento oficial que existe os riscos encontrados em site, como é que eles foram identificados, a gravidade de cada um deles, qual deve ser solucionado primeiro, a identificação de vulnerabilidades, de bugs, de problemas no código, senhas fracas, anomalias e etc., que possam afetar a integridade dos sistemas da empresa, e também resposta a incidentes, contenção de vulnerabilidades identificadas. O pentest, no geral, ele ajuda as empresas a conhecer o nível de maturidade da sua segurança, corrigindo falhas que possam causar prejuízo à empresa e seus clientes, de novo, afetando sua credibilidade, acarretando em perdas financeiras. Por exemplo, no caso, a palavra pentest, ela é uma abreviação de penetration test, que é o teste de intrusão. Tipo de pentest. Bom, o pentest é a pessoa que é responsável por mapear todas as possíveis vulnerabilidades de um programa, quando o assunto é invasão, e ele precisa da devida permissão para a realização desses testes. E dependendo do objetivo da empresa que o requisitou, eles podem ser realizados de diferentes maneiras. Por exemplo, uma das diferentes divisões, que a gente tem é para exemplo, o pentest crowdsourcing, que ele é feito por uma equipe, a uma maior quantidade de recursos, a uma oferta mais diversa de conhecimentos e de habilidades. Mas, em compensação, se for necessário mais privacidade em relação ao que está ali sendo testado, seria melhor, por exemplo, o in-house security, que é utilizado por empresas maiores, agências do governo, onde os seus funcionários eles trabalham integralmente e garantem maior privacidade, menos exposição legal. Ou então até mesmo um consultor de segurança, porque isso aí já é para pequenas e médias empresas. Um consultor independente ou pertencente a alguma firma, ele é requisitado ali, ele trabalha para um serviço específico, por exemplo. Mas a principal divisão nas quais os testes de intrusão, eles são divididos, eles são categorizados, são nisso aqui, white box, black box e gray box, O white box, nesse teste, o profissional que realiza o pentest recebe com antecedência todas as informações sobre a rede da empresa, como, por exemplo, senhas, IPs, logins, e aí ele conhece toda a estrutura da empresa e pode explorar todos os recursos disponíveis realizando o ataque completo. Esse aí é o menos similar a um ataque real, porque o teste, quando ele vai realizar, como foi dito, quando ele vai realizar o processo, ele já tem todas as informações internas, que geralmente é
a pessoa que vai atacar de fora não tem acesso a tudo. Então, a mais similar ao que ocorre no dia a dia é o black box, é o teste black box, no qual o profissional que realiza o ataque ele não recebe nenhuma informação prévia da empresa, ele tem que planejar o ataque do zero, de forma ampliada. E no meio termo ali a gente tem o Grey Box, que o profissional recebe previamente informações básicas sobre a empresa e planeja seu ataque a partir disso. Por exemplo, se ele tiver o endereço IP, já não se considera mais o Black Box, né? Já poderia entrar ali no Grey Box. Ou então, digamos que o profissional foi contratado para realizar um serviço em uma área específica dos sistemas da empresa. Não vai ser necessário sua realização integral. E daí ele trabalha só naquela área, etc. Isso ali configuraria também como o Greybox. Bom, aqui temos um gráfico que compara esses tipos de testes intrusivos. Aqui o azulzinho é o white box, o preto é o black box e o cinza é o grey box, né? Como o mais similar a um ataque hacker real, a gente tem aqui o black box, no qual a autonomia do analista é maior, mas em compensação a eficiência por custo já não é tão favorável, o tempo de execução não é tão favorável, pelo contrário, aqui no Grey Box é bem maior, porque a gente às vezes já conhece ali um escopo no qual, onde os testes devem ser realizados, isso facilita um pouco o processo. Também é perceptível aqui pelo gráfico que a qualidade dos resultados e a profundidade do teste é maior com o white box, né, que é quando nós temos todas as informações, mas obviamente a que mais vai se aproximar com um ataque real, a simulação que mais vai estar de acordo com o dia a dia da empresa é o black box. Aqui eu vou falar um pouco mais sobre os conhecimentos necessários ali antes de começarmos a estudar sobre segurança e as certificações que existem na área. Os conhecimentos básicos que devem ser reforçados antes do início da aprendizagem de pentest, eles envolvem, em primeiro lugar, redes de computadores, né, uma compreensão mais geral do processo de transmissão de dados, especialmente nos modelos de rede de computadores. Também de tecnologias de segurança, por exemplo, e em especial, né, a compreensão de firewalls. Também é necessário o conhecimento acerca da infraestrutura de sistemas e aplicações, né? Familiarização com o sistema, servidores, armazenamento, do sistema que será testado. Por exemplo, no nosso projeto, depois a gente especifica um pouco nossos estudos direcionamos um pouco nossos estudos para a parte de teste de segurança no mobile, né? Então a gente estudou bastante a arquitetura Android, o sistema de segurança para o Android. E também outra entraria também nessa parte que é de conhecimento acerca das especificidades de testes para mobile e cloud. Aqui nós temos 4 certificações de hacking ético, de testes de intrusão, aqui até mesmo de profissional de segurança de sistema de informação. Todas elas são realizadas a partir de provas e são pagas. Então, agora nós vamos entrar na parte que cobre o planejamento do pentest. E primeiro eu vou falar um pouco de algumas das metodologias mais famosas do pentest, né? Porque não existe uma maneira certa, uma maneira só específica no qual esse teste deve ser feito. Existem diversas metodologias que elas são divisões desse processo, né, com o propósito de separá-los em tarefas mais fáceis, mais consistentes, e aí depois organizá-lo para que ele seja feito de uma maneira adequada. Que a gente tenha o Penetration Testing Execution Standard, que é uma das novas metodologias que divide o processo de pentesting em 7 passos. Primeiro, predefinição, coleta de inteligência, depois modelagem de ameaças, análise de vulnerabilidade, exploração, publicar a exploração e relatório.
Aqui embaixo eu coloquei nos slides o link de cada uma da documentação dessas metodologias para quem quiser se aprofundar em alguma delas. Aqui a gente tem a Open Source Security Testing Methodology Manual. É uma metodologia científica para avaliação de segurança operacional. Foi desenvolvida pela ICECOM e é um manual de referência com padrão internacional também. Aqui a gente tem a OASP, né, que é uma comunidade online muito forte no que se refere à segurança, que produz artigos, metodologias, documentação e ferramentas no campo de segurança de aplicativos web. Eles têm uma das listas mais famosas, né, no que se refere à segurança de vulnerabilidade web, que é a de 10 principais, Top 10 Vulnerabilities. Aqui a gente tem NIST 815, que é um guia que envolve aspectos técnicos da realização de um pentest. Ele apresenta também algumas recomendações práticas e procedimentos para a execução de análise de vulnerabilidades em aplicações e redes, entre outros serviços também. Bom, então como é que a gente começa assim, nosso processo, né, de pentest? No começo a gente tem que fazer contato com os clientes, a definição dos objetivos do teste e o seu escopo, incluindo os sistemas a serem endereçados, as metodologias a serem usadas. O primeiro passo é adquirir permissão legal, depois a realização de backups, depois o estudo da documentação, usar os resultados de testes que talvez tenham sido feitos anteriormente, se houverem, né? E a elaboração de um plano de teste. Aí, que elementos esse plano de teste deve conter? Em primeiro lugar, é necessário a introdução, né? Ele contém a identificação do projeto, a descrição dos seus objetivos, o público ao qual ele se destina e o escopo do projeto a ser desenvolvido. Aí, quais requisitos devem ser testados, né? A gente deve especificar também. Aqui ele contém um conjunto de requisitos a serem testados no projeto, comunicando o que é que deve ser verificado. Alguns exemplos são desempenho, segurança, interface do usuário, controle de acesso, funcionalidades, etc. Aí depois nós temos as estratégias e ferramentas de teste, né, que é um conjunto de tipos de testes a serem realizados, suas respectivas técnicas empregadas e o critério de finalização do teste. E também é listado o conjunto de ferramentas que foram utilizadas. Aqui a gente pode falar também da equipe, da infraestrutura, né, dos materiais, do software de apoio, etc., equipamentos que foram utilizados. Aqui a gente vai ter o cronograma das atividades também. E por fim, a documentação, que apresenta-se uma relação dos documentos pertinentes ao projeto. Então agora a gente vai falar um pouco sobre a execução por si do pentest e quais que são as suas etapas, né? Aqui eu coloquei um link, é um repositório do GitHub que tem diversos materiais que infelizmente a gente não vai conseguir abordar por completo aqui por pentest, mas ele tem do pentest no caso, e ele tem uma série de ferramentas e já está separadinho lá. Posso até mostrar no final da aula. Já está separado de acordo com as etapas e etc. Então achei interessante que quem queira olhar e tal, coloquei aqui o link. E em primeiro lugar a gente vai ter a coleta de informações, né? A gente pode usar os motores de busca de fonte pública, por exemplo, o Google Hack, um exemplo aqui é o Waze, né? Para obter informações sobre um alvo. A intenção é ter o mínimo de interação possível para evitar a detecção. Então, só de ter o IP, por exemplo, só de descobrir o IP daquilo que a gente, da empresa, do serviço que a gente quer tentar invadir, nós já podemos realizar e ir para a próxima etapa, que é o mapeamento de rede, né? Então, através do DNS também pode ser, é descoberta a topologia da rede. São feitas observações dos endereços de IP utilizados e da quantidade de computadores da rede interna. Então falei errado. Ok, tá. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a execução do pentest, as suas etapas. Esse daqui é um repositório do GitHub que eu encontrei, que infelizmente nós não vamos conseguir abordar por completo aqui, mas ele contém uma série de ferramentas já separadas pela etapa na qual devem ser usadas. Então, para quem tiver interesse,
é interessante dar uma olhada, eu posso até mostrar um pouco aqui no final. Em primeiro lugar, a gente vai ter a coleta de informações, né? O uso de motores de busca de fontes públicas. A gente tem, por exemplo, aqui o Waze, mas também existe o Google Hack, o Shodan, para obter informações sobre o alvo. A intenção nessa etapa é ter um mínimo de interação para evitar sermos detectados, né? Em segundo lugar, temos o mapeamento de rede. Nessa fase, através do DNS, é descoberta toda a topologia da rede, são feitas as observações dos endereços de IP utilizados, da quantidade de computadores na rede interna. É uma possível ferramenta a ser utilizada nessa fase também, o Waze. Uma vez que nós já temos o endereço IP, a gente pode usar, que vamos abordar na próxima aula, inclusive, é o Nmap, né? Para essa etapa aqui, que é a enumeração de serviços, né? São realizadas varreduras nas portas abertas das máquinas descobertas, utilizando só o endereço IP para início de conversa, a fim de descobrir os serviços que estão sendo utilizados. Aí depois, tendo conhecimento dessa porta, dos softwares instalados, dos sistemas ativos, da versão também, o Nmap é uma ferramenta que indica até a versão do sistema que está sendo utilizado, o pentester ele pode iniciar a busca por vulnerabilidades. Através de scanners, ele pode fazer uma tentativa de encontrar os serviços que estão vulneráveis e identificar esse tipo de informações, controle e falhas, permitindo acesso, então, à rede e aos computadores. Depois que as vulnerabilidades são exploradas e o atacante ele tenta reter seu controle sobre o sistema, ele aí já pode alterar dados, configurações, aplicações. Essa etapa é a da exploração, por si só, né? É a etapa mais forte, mais severa do ataque, é onde realmente o dano é feito. E também possibilita, por exemplo, o uso do sistema como uma máquina de ataque para outros sistemas, para outras máquinas que estão ali na rede. O sinal deve-se apagar rastros, e isso é algo que se bate muito na tecla, né? Que um teste de invasão, uma invasão bem feita é aquela que é silenciosa, é aquela que não é percebida até o fim, né? Devem ser apagados os registros de acesso ao sistema, a exclusão, a alteração de logs, né? De servidor, das aplicações. Além disso, após identificar todas as vulnerabilidades, são coletadas as evidências das falhas de segurança e é feito um relatório. Essa parte é extremamente importante, vamos até detalhar um pouco. Mas reportando todos os pontos da aplicação que apresentam brechas. Enfim, vale lembrar que esse processo ele deve ser todo documentado, é necessária uma autorização da empresa, ali, do dono do sistema, para que seja realizado, né? Não é só exploração por exploração, ataque por ataque. A gente tem aqui nessa etapa um dos principais passos, que é a documentação, para que todas as vulnerabilidades encontradas elas sejam bem compreendidas por quem vai resolvê-las, né, no caso. E por isso a gente vai adentrar um pouco mais sobre o relatório do pentest, né? Quais são os elementos mais importantes, né, necessários em um relatório? Primeiro, o resumo do planejamento do teste, né? Documenta para quem o teste foi feito, o escopo que foi definido lá no início e as suas limitações, né? Por exemplo, o que não podia ter sido feito, etc. Metodologias, ferramentas utilizadas, etc. Tudo aquilo que a gente comentou um pouco tempo atrás. Depois, um sumário executivo, um resumo conciso e de fácil compreensão ao cliente do teste realizado. É importante que aqui a linguagem seja bem de alto nível mesmo, né? É para compreensão dos não profissionais, em segurança e etc. Aí depois a gente pode colocar assim um relatório mais detalhado, com todos os riscos, as vulnerabilidades, os pontos de intrusão e as demais ameaças, que elas devem ser listadas e também devidamente detalhadas. E dependendo da metodologia, né, existem algumas que classificam o risco de acordo com sua gravidade, então é importante colocá-lo também.
O processo da execução de teste ele deve ser relatado desde o começo, a partir da coleta das informações, e deve também trazer as tentativas de intrusão que foram bem-sucedidas e aquelas que não foram. O retorno das ferramentas de segurança, por exemplo, existem algumas ferramentas que nós vamos abordar nas aulas a seguir, como o MobSF, que ele já traz um relatório, e aí é interessante que ele seja apresentado. Aí, por fim, é uma conclusão, né? Simular o sumário executivo, mas com um foco também, uma sugestão daquilo que deve ser feito, recomendações acerca da resolução das vulnerabilidades, podem ser feitas, ainda que elas não sejam estritamente necessárias. Por fim, nossos próximos vídeos eles vão abordar um pouco mais das ferramentas, né, que nós comentamos que são utilizadas durante essas etapas do pentest, o Nmap, depois o Rorschach e etc. E obrigada!